Então, depois de tu ter visto as ferramentas que a gente utiliza para colocar argamassa tanto na horizontal como na vertical, vamos considerando que nós vamos começar a subir a alvenaria. Então, para quando começa a subir a alvenaria, um dos elementos importantes e fundamentais é o castelinho, utilizado nos cantos das paredes. Castelinho? Castelinho é o termo prático que a gente utiliza em obra para mostrar esses dentes, que são deixados desta forma para depois superposição dos blocos. Uma coisa que tem que ser cuidado, não pode ser deixado, às vezes algumas obras o pessoal facilita, deixar dentes desta forma aqui, para depois ser inserido o bloco e ajustado à medida. Isso aí. Porque é difícil de isso é difícil de ajustar, né? E esse argamassa o bloco já está duro, tu vai bater aqui, não vai dar a consolidação dos dois elementos que a junta tem essa finalidade. E isso não pode alterar na resistência da parede ou alguma coisa? Altera, porque como nós estamos comentando, a argamassa... Por cima ali eu comentei com ele bastante sobre resistência, né? Então... Altera, porque a argamassa tem a função de unir os dois elementos, ela tem que estar bem consolidada. Por isso que tu viu o pedreiro muitas vezes com martelo de borracha e a colher de pedreiro ajustando o bloco na posição. Aquele ajuste faz com que a argamassa entre dentro desses furos e ancore melhor no bloco. Então depois de tu executar o castelinho, tu começa a fechar, executar a parede propriamente dita. Aqui, por exemplo, que já está executado. Depois de executado, aqui nós temos uma janela, uma abertura. Nessa abertura tem duas peças muito importantes, que é a contraverga e a verga. Tá? A contraverga é uma peça feita com blocos canaleta e depois preenchida com grout e ferragem. Tá? Então aqui dentro tem grout e ferro. Tá? Essa contraverga, a ferragem que é utilizada, por exemplo, eu deixei aqui separado para ti, ó, tem uma treliça. Tá? Essa treliça é colocada aqui dentro e depois envolvido com o grout. Tá? Então é muito importante nessa peça isso que a gente chama aqui, ó, de traspasse. Traspasse. Tá? Traspasse, isso. É quanto ela entra para dentro da parede. Quanto que ela entra para dentro da parede? O mínimo que a gente utiliza para bloco cerâmico é 30 centímetros. 30 tá? Para evitar que surja alguma fissura nos cantos da janela. Então isso aqui chama o traspasse em alvenaria estrutural. E é sempre esse material que entra aqui? Como esse projeto que tu falaste com o Cimo especificou a treliça. Tá? Tem alguns outros projetistas, dependendo do projeto, usam barras de ferro, 2 barras de ferro, dependendo do diâmetro em função do cálculo. Tá? Pode ser treliça ou barras de ferro reta. Então essa é a contraverga. Tá? A verga vai na parte de cima da janela. Então aqui não chegou na altura ainda, mas você pode ver, aqui é o prédio ao lado, ali onde tem aquele escoramento com madeira. Então lá tem a verga na parte de cima da janela que coincide com a cinta da amarração usada na última fiada. Então aquela é a verga e embaixo é a contraverga. A diferença de um para outro é a localização. Não tem diferença nenhuma estrutural, entre elas. não. É uma embaixo da janela, outra em cima da janela. O método de fazer ela é o mesmo, o princípio é o mesmo. A única coisa que nós cuidamos aqui na contraverga, no caso dessa obra aqui, ela ficou 5 centímetros abaixo, que foi preenchida com grout, para depois ser colocada a pingadeira, a peça pré-moldada aqui para dar o acabamento depois na janela. Tá? Então aqui, esse elemento é preenchido com grout. Então agora eu vou te levar outra parede, nós vamos ver como é a execução, como é feito esse grout utilizado na alvenaria estrutural. Vamos passar ali? Ok, beleza. Como é que tá esse grauteamento aí? Tá bom? Tranquilo? Tudo. Então tá. Como é que tá o nosso grout? Tá bem consistente? Tá. Dá uma mexidinha pra dar uma olhada. Legal, beleza. Falta a capita. Mas banho, velho. Como é que tá? Tudo bom, senhor? Tranquilo? Beleza, então. Legal. Como é que tá, Marcos? Tranquilo? Vamos te ver aqui. Beleza, com certeza, vamos te encontrar. Podia passar por aqui umas dicas em relação ao grauteamento, alguns cuidados, da execução em si, propriamente dito, do grauteamento, que é um item muito importante na nossa obra. Com certeza. Me dá licença um pouquinho então. Buenas, filho. Uma das coisas é a consistência do grout. Ele tem que ter uma consistência fluida para poder descer pela célula sem ficar vazio no interior da parede. Se a gente tiver um grauteamento e ficar algum vazio, algum embolotamento ali no meio, ele vai perder a eficiência porque ele não tem a continuidade da laje até a laje. Outra coisa é a questão do adensamento. Quando tu faz o grauteamento, o adensamento dele tem que ser feito com uma barra auxiliar e não com o próprio ferro da célula. Porque se tu fizer o adensamento com o ferro da célula, tu vai estar criando uma região, um vazio ao redor da barra, e esse vazio vai acabar não dando a aderência correta do concreto com a barra. Então a gente perde a eficiência do concreto armado, fica o aço solto do concreto. Isso pode alterar na resistência da... Com certeza que altera, porque a resistência é do conjunto, é o conjunto aço-concreto.
No momento que tu tem os dois com uma certa folga, perde a aderência, altera totalmente a resistência.